Começa agora a nova série da TV Unesp sobre saúde. Para quem preza pelo bem-estar e pela qualidade de vida, Opção Saúde. No episódio de hoje, o assunto é o leite. O leite, um alimento essencial à dieta humana, ganhou com o passar do tempo várias versões. São tantas as opções que tem hora que surgem dúvidas. Se você quer saber mais sobre esse alimento tão importante na nossa alimentação, acompanhe agora Opção Saúde. Foi-se o tempo em que comprar leite era algo simples. Do leiteiro que fazia entrega em casa, passando pelo leite de saquinho até o de caixinha, muita coisa mudou. A diferença entre o leite de saquinho e o leite de caixinha, tá? Em primeiro lugar, vem da forma de armazenamento, ok? O leite de saquinho, ele pode ser um leite mais fraco ou mais forte. Pode ser o leite C, o leite B ou o leite A. Eles são retirados in natura, são pasteurizados e são colocados no saquinho. Ou seja, eles mantêm uma quantidade bem boa, bem grande de bactérias, ainda que não são bactérias nocivas. Mas que se você deixar, por exemplo, aberto meio período esse saquinho, elas já vão estar crescendo e contaminando o produto. Daí o que se fez? Para maior durabilidade do leite, então se começou a armazená-los, tá? De uma forma esterilizada. Então, vai para a ação do calor até matar o máximo de bactérias que se consegue, deixar totalmente estéril e se coloca na caixinha para a durabilidade dele ser maior e não ter tanto prejuízo como se tinha no passado. Tá? Então, basicamente, quanto à forma de preparo e a diferença básica deles é esta. A diferença entre a gente perceber que o leite de saquinho às vezes é mais ralo, mais fraco do que o leite de caixinha, só se forem tipos de leites diferentes. Porque o leite de caixinha, o integral, ele é o leite A, então ele tem que ter a mesma consistência que o leite de saquinho, a não ser que a pessoa esteja pondo água no leite de saquinho, que não pode, tá? Agora, se você for pegar um leite desnatado, ele vai equivaler a um leite tipo C, por exemplo. Então, ele vai ser mais aguado, por quê? Porque nós tiramos a gordura, que é o que dá densidade para o leite, tá? Então, vai depender do tipo de leite que você quer. E o leite A de saquinho tem que ser igual ao leite integral de caixinha, em consistência, porque eles se equivalem. Você prefere leite de saquinho ou de caixa? Eu prefiro de caixinha. O leite de caixinha, praticidade também, né? Eu prefiro de caixinha. Caixinha. Eu tomo leite de caixa, é mais facilidade para nós. Prefiro de caixinha. Porque eu considero que seja mais higiênico e também porque tem um processo mais elaborado de processamento no leite. Normalmente eu gosto de tomar leite in natura porque a minha atividade é correlacionada à pecuária e sou produtor de leite, né? Mas na falta do in natura que eu produzo lá em minha propriedade, eu tomo sempre leite em caixinha. É muito falado empiricamente, popularmente, de que o leite de caixinha tem formol, tem hormônios. Não é para ter formol, não é para ter hormônio, segundo a Anvisa. A única coisa que é permitida é o citrato de sódio, parece que são 0,2 miligramas por litro, tá? Para quê? Só para nível de estabilizar o leite e não haver precipitação, porque ele é fervido e é esterilizado, tá ok? Agora, para isso nós precisamos de uma fiscalização séria. Então, se por acaso algum leite teve algum escândalo com isso, é porque os órgãos responsáveis não fiscalizaram. Tá? A mesma coisa que já houve com o leite de saquinho, de ser encontrado nele pelo de vaca, urina de vaca, essas coisas todas. Aí é falta de fiscalização e até da própria população estar fiscalizando junto aos órgãos de fomento. Usa-se ferver os leites de saquinho, tá? Porque caso tenha alguma bactéria a mais, se ferve, mas não é necessário. Não é necessário de caixinha nem pensar. Agora, se você for tirar o leite direto da vaca,
aí é legal que você ferva por causa de contaminação para reduzir a quantidade de bactérias, tá? E você não tem nenhum tipo de diarreia ou algum problema advindo dessas bactérias em excesso. Gostaria de saber se a restrição do leite desnatado é apenas de gordura ou se tem alguma restrição também de proteína. Não, só tem menos gordura. Entendeu? Ele é desnatado porque nós tiramos a nata. A nata é a gordura. Então, o leite desnatado só deve ter menos gordura. Proteína normal, cálcio normal, demais micronutrientes normal. O leite é a nossa principal fonte de cálcio. Nós estamos fazendo massa óssea, tá? Então, o nosso pico de massa óssea, né, que é a quantidade de cálcio que a gente tem dentro do osso, se dá até uns 20 e poucos anos, segunda década de vida, tá? A partir da 30ª década, da terceira década de vida, a partir dos 30 anos, e com uma acentuada perda pós-menopausa no caso das mulheres, então nós vamos começar a ter um decréscimo dessa massa óssea, né? E existem vários fatores que estão envolvidos, tá? Numa maior ou menor velocidade de perda dessa massa óssea, tá? Entre elas, existem alguns fatores genéticos, existe a questão do tabagismo, existe a questão do sedentarismo, ou seja, não praticar exercícios, e dieta pobre em cálcio, onde aí entraria não só o leite como os derivados, tá? Pode também gerar uma perda mais rápida desse osso, e podendo no futuro acarretar com problemas de osteopenia, osteoporose. Né? Então, ele é é também uma excelente fonte de proteína, né? Mas como fonte de cálcio é essencial, tanto do leite quanto dos derivados, aí para que a gente possa ter um bom pico de massa óssea e minimizar a perda que vem depois com os anos. O grande problema da nossa alimentação hoje se chama corante, edulcorante, aromatizante, espessante, acidulante, antes que se coloca nos alimentos para conservar. Qual tipo de leite você costuma tomar? Eu tomo leite desnatado. É um leite mais leve, né? E eu me sinto muito bem com ele. Eu gosto muito de tomar leite de soja, em caixinha mesmo. Mas também já tomei leite integral e desnatado. Integral. Desnatado. Prefiro o leite integral, porque ele é mais grosso, tem menos essa ideia de ter mais água no leite, essa sensação de ter menos água no leite, né? Eu tomo 3 dedos de leite desnatado, só pela manhã. Primeiro que a gordura do leite me faz mal, tenho problema. Mas porque o leite desnatado é mais saudável. Eu só tomo leite de soja, porque eu tenho intolerância à lactose. Integral, desnatado, semidesnatado em pó. Qual a diferença entre eles? O leite integral é o leite que está com todos os nutrientes, tá, da matéria-prima. Então, você tirou da vaca, o seu leite tem X quantidade de nutrientes. O leite integral tem que ter a mesma quantidade, salvo alguma perdinha que vai acontecer por causa do processo de manufatura mesmo do leite e de acondicionamento, tá? O semidesnatado, você tira uma parte da gordura do leite. O resto continua intacto, a proteína é a mesma, o cálcio é o mesmo, certo? E o desnatado, você tira toda a gordura do leite, mas a proteína é a mesma, o cálcio é o mesmo, etc. A gente só mexe com a gordura. E o leite em pó, normalmente, tá? É um leite normal, in natura, que você liofiliza, desidrata e põe na lata e depois se reconstitui com água. Tá? Daí ele pode ser desnatado se você tirar a gordura. Ele pode ser com baixa proteína se você tirar a proteína. Ele pode ser adequado para até 6 meses de idade se você diminuir a proteína, colocar alguns outros nutrientes para deixar assim eles mais próximo possível do leite materno, mas isso não existe. A gente só tenta, tá? Mas no caso nosso, lá dos nossos pacientes que têm fissura, lábio leporino e não conseguem muitas vezes mamar direto ao seio, são uma boa alternativa. Então aí vai se modulando de acordo com a necessidade do paciente ou do indivíduo. Então, os leites aromatizados, o que eu tenho para dizer é o seguinte:
Quanto menos química você colocar na alimentação do seu filho, mais saúde você vai estar dando para ele. Hoje é posto pelo Ministério da Saúde, pela Associação Brasileira de Pediatria, pela Organização Mundial de Saúde, que os 1000 primeiros dias do seu filho são definitivos e essenciais para a saúde que ele vai ter para o resto da vida dele. Então nós temos que pensar muito bem, e esses 1000 primeiros dias começam dentro da barriga da mãe a partir da concepção. Então nós temos que pensar muito bem o que nós vamos comer durante a gravidez e o que nós vamos dar para os bebês, o que nós vamos dar para a nossa criança até 2, 3 anos de vida, porque isso vai definir toda a predisposição ou não dela a doenças no futuro. Então eu penso assim, quanto menos química tiver na alimentação, quanto mais natural for a alimentação, mais saúde você está dando para o seu filho. É muito comum leites enriquecidos para maiores de 1 ano de idade. Eu penso assim, se a alimentação da criança é balanceada, ela não precisa de nada enriquecido, ela já é rica por si só. Se é uma criança que só quer beber leite, entendeu? E os pais não querem ter o trabalho de ensinar a se alimentar, porque é difícil, não é fácil? Então, que eles façam opção por leites enriquecidos. Mas aí precisa saber a forma de enriquecimento, porque se você for pôr ferro dentro do leite, tem que ser um ferro pelo menos aminoquelado. Por quê? É um ferro protegido, porque o ferro e o cálcio do leite são inimigos mortais. Eles competem no mesmo sítio absortivo e o cálcio é muito mais forte, ele entra e o ferro fica solto no lume intestinal, que é dentro do intestino, servindo de comidinha de bactéria e aí sim aumentando a quantidade de bactéria dentro do organismo, e o que em bebês, por exemplo, em crianças não é muito bom, nem na gente, muito menos nos mais sensíveis. Muitas pessoas fazem uso do leite de soja, mas será que ele pode substituir o leite de vaca? Leite de soja é vegetal, leite de vaca é animal. Não se troca animal por vegetal. A composição de um alimento animal é totalmente diferente da composição de um alimento vegetal. Pode substituir no sentido que você está bebendo uma coisa que você pensa que é leite, tá? E que também tem cálcio, também tem vitaminas, também tem sais minerais e tem o seu valor nutricional, mas não é na mesma quantidade e nem na mesma capacidade absortiva do leite, tá? E nas mulheres se orienta muito soja, principalmente após a menopausa, por causa da isoflavona, né, que ajuda a repor os hormônios femininos. O grande problema da isoflavona é que a isoflavona tem uma tendência a aumentar a gordura, a circunferência abdominal nossa, da mulher. Então existem outras opções e eu não uso nenhum alimento como Deus. Nós somos de uma mistura de alimentos no nosso organismo. Então não é agora abandonar tudo e só sair tomando leite de soja, tá? É bom, é bacana, mas muito cuidado porque os leites de soja são saborizados, são corados, tem corantes e a maioria deles, aqueles, principalmente os sucos de soja, tem açúcar. Então, cuidado aí para o diabético, cuidado para quem não quer tomar o açúcar em quantidade muito grande. Eu diria que não devia tomar em quantidade nenhuma, mas para não ser muito radical, diminuam a quantidade de açúcar. Por exemplo, se a gente pensar num adolescente, adulto jovem, tá? Então, se ele consumir em torno de 1000 miligramas de cálcio por dia, ele tem um bom aporte, seria assim, o suficiente para que ele tenha uma quantidade boa, para que ele não tenha uma perda, né, maior de cálcio no futuro, perda óssea no futuro, tá? Então, pensando que o leite, um copo de leite, por exemplo, integral, ele corresponde a 300 miligramas de cálcio, então ele teria uma importância aí de 2 ou 3 copos ou um derivado, né, do leite para poder atingir essa meta de 1000 miligramas por dia, tá? Então, ele tem grande importância. Pensando numa mulher, por exemplo, já na menopausa com osteoporose, essa quantidade de cálcio aumentaria um pouquinho. Então, gira em torno de 1,5 grama mais ou menos, tá? De cálcio por dia. É que, lógico, você pode suplementar quando a pessoa não ingere, né, de uma quantidade aceitável no dia a dia com comprimidos à base, né, de cálcio, mas na alimentação, né, você vai ter uma suplementação natural, entendeu? Então, você poderia, nessa fase aí, complementar na refeição com o leite, que é uma ótima fonte de cálcio, para você tentar, pelo menos, se não atingir, aproximar dessa quantidade diária necessária de mais ou menos 1.500 miligramas de cálcio. Porque não adianta você tomar remédio para osteoporose se seu cálcio, vitamina D estiverem baixos. Você tem que ter a fonte, né, que vai fazer seu osso aí receber esse cálcio e tá diminuindo essa quantidade de osteoporose. Então não basta só o remédio. A alimentação é importante para você fornecer o cálcio para o organismo.
Você toma leite todo dia? Todos os dias desnatado. Não, quase não tomo leite. Tomo leite todos os dias. Eventualmente. Eu gosto mais dos derivados de leite. Então, se a gente for pensar em termos de copos, se cada copo tem uns 300 miligramas mais ou menos, então seria, né, para distribuir, para não ficar só de leite. O dia, geralmente a gente pede para fazer o consumo assim, uns 3 copos de leite, né, que seria o café da manhã, no meio da tarde, antes de deitar, né, e também acrescentar ou um iogurte, a fatia de queijo, porque isso já dá um valor mais aproximado. Mas muitas vezes acaba sendo um aporte difícil de se conseguir, tá? Então, muitas vezes nesses casos a gente acaba suplementando, né, com algum comprimido aí que tenha o cálcio, entendeu? Então você pede para ele tomar 3 copos de leite por dia ou um desses, né? Trocar por um derivado, um iogurte ou queijo, né? E faz mais o comprimido contendo cálcio para tentar atingir essa meta de 1.500 miligramas, tá? E não esquecendo também que a gente precisa também não só do leite com cálcio, mas também da vitamina D para poder absorver esse cálcio. Não adianta você tomar o cálcio, mas ele não ser absorvido, tá? A nossa fonte de vitamina D é na pele, né? Mas a gente precisa do sol, tá? Para que ela fique ativa, entendeu? E daí sim, a vitamina D ativa, ela vai auxiliar na absorção intestinal do cálcio e facilitar, né, a fixação desse cálcio no osso. Então é muito importante. Muita gente prefere consumir os derivados de leite, mas será que o queijo, iogurte, requeijão podem atender nossas necessidades diárias de cálcio? Se você não quiser tomar leite e quiser que o seu cálcio advenha dos derivados de leite, perfeitamente possível. A coalhada, muito bom, riquíssima em lactobacilos, que recompõe toda a flora intestinal, a microbiota e ajuda a absorver as coisas boas no númen intestinal, né, em nível intestinal. Os queijos, quanto mais branquinho o queijo, menos gordura ele tem. Tá? Então, por exemplo, o queijo branco, pode ser também o queijo mussarela, que não é muito amarelo, o queijo, a ricota, uma ricota temperada com azeite de oliva, um pouco de gergelim e ali só uma pitada de sal e muita erva natural, é divina, é muito bom mesmo. E os iogurtes. O cálcio nós podemos suprir com peixes, alguns tipos de peixes que a gente coma a carcaça deles, como sardinha e manjubinha, tá? Que é uma coisa que é pouco usada no Brasil, mas fazer uma manjubinha assada no azeite de oliva, tá? Com um pouquinho de sal só, e depois comer ela inteirinha, bem crocante, você está se enriquecendo de um cálcio de ótima qualidade. E os vegetais verde escuro também. A mostarda, o brócolis, a chicória, a couve, todos eles também têm a sua porção muito boa de cálcio. Eu já fiz 50 anos, né? E eu noto assim que a dificuldade que eu tenho hoje para emagrecer, perder algum peso, é muito maior de quando eu tinha 30 anos, 20, né? E eu queria saber assim, se eu tomasse o leite integral, que eu gosto tanto, em vez do desnatado que eu tomo hoje, né? Se realmente eu estaria assim, eu emagreceria ou não? Ou eu teria que realmente continuar com desnatado? Não é o leite integral que engorda, é tudo a quantidade do que você toma. Então, o indivíduo que toma um copo de leite integral por dia e durante o dia ele não usa outros alimentos que possam ter uma quantidade de gordura maior, não teria maiores problemas, né? Mas se é um paciente que já está com algum problema de colesterol e está querendo perder um pouco de peso, então seria uma substituição inteligente trocar para o desnatado, porque não é o desnatado que vai emagrecer ou o integral que engorda, mas faz parte de toda uma reeducação de alimentação, onde vão entrar também outras orientações, mas uma delas seria trocar. Porque a hora que você troca o leite integral pelo desnatado, você não está perdendo cálcio, você está perdendo gordura. Existe sim uma diferença de absorção dos dois, tá? Parece que a gordura do leite integral absorve um pouco melhor a vitamina D e o cálcio, tá? Mas não é assim uma necessidade de que precise ser um integral. Então você pode usar o desnatado. O que acontece muitas vezes é que quem está acostumada
acostumado com o integral, acha o desnatado meio água, né? Eu costumo dizer que tudo é uma questão de adaptação. Eu acho que a gente pode se acostumar. E para isso existe o semi-desnatado, que faz uma boa transição aí, que você pode acabar tirando um pouco da gordura e não tirando tanto o sabor para quem está acostumado com o integral. Então, para o leite integral isoladamente aumentar peso, não. Mas que é uma iniciativa bacana, se o paciente precisar na questão de peso ou de colesterol trocar para o desnatado, seria uma das iniciativas interessantes para ajudar a colaborar na perda de peso. A forma mais nutritiva que eu vejo de se enriquecer um leite é com frutas, tá? Bater com frutas. E uma coisa que se fazia muito antigamente, não se faz mais hoje, porque com esse medo, com esse pavor de se engordar, é usar o abacate. E o abacate é riquíssimo em ácidos graxos insaturados. Ele tem um poder nutricional maravilhoso, tanto o abacate como o avocado. Tanto faz que, né? A diferença é pequena. Então, se você quer enriquecer, se você quer deixar numa qualidade muito boa e até inibir um pouco da gordura saturada do leite, bata com abacate, bata com frutas. Só que o que nós temos recomendado ultimamente, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, é que se evite muito suco, principalmente para as crianças, muito leite batido com fruta, que se dê o alimento in natura, o alimento no sabor dele, natural ao máximo. Porque quanto mais se mistura, maior vai ser o índice glicêmico. Quanto maior o índice glicêmico, mais se exige do pâncreas. Quanto mais se exige do pâncreas, mais predispomos ao diabetes. E aumentou assustadoramente o diabetes, principalmente em crianças. Então hoje nós não recomendamos nem suquinho para bebê com maior de 6 meses. Nós recomendamos que a mãe descasque a laranja, corte um tampo, dê para bebê chupar a laranja, pegue um pedaço de maçã ou de banana e dê para a criança comer. Tá? Nós estamos tirando o excesso de suco da alimentação por conta do índice glicêmico. Independente do tipo, o leite é essencial para o organismo humano. Opção Saúde fica por aqui. Até o próximo episódio.